Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desde a chuva e a neve desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados os montes, e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Queridos irmãos, já em alguns capítulos anteriores, Deus fala já através de Moisés, de Isaías, profecias que já se cumpriram, boa parte delas, e outras continuam ainda em pleno cumprimento, despertando o povo a se lembrar de Deus, porque o povo havia se esquecido do Senhor. O povo que estava em paz, não pensavam mais na existência do Criador, e por conta disso, esquecendo-se do Senhor, as suas obras se pervertiam, e o povo cada vez mais distante de Deus fazia com que se multiplicasse a maldade na terra. Isto vem assim ao longo de todas estes séculos. São 6 ou 7 séculos antes de Cristo que o Senhor toma Isaías para fazer estas profecias, despertando o povo para que voltasse ao Senhor. Falava já da aparição
e da vinda do Messias e a sua glória que haveria de aparecer, o que não haviam visto até então. Falava também reclamando que Deus, na verdade, pela boca do profeta, reclamava do descrédito do povo na pregação que o Senhor manifestava e no braço estendido do Senhor. O povo não dava atenção. Na abundância, esqueciam-se de Deus. E o Senhor vinha tomando Isaías então e falando abertamente, mostrando o desvio de conduta do povo e o distanciamento do Senhor, dando a entender que o Senhor para eles não tinha nenhum valor. Vem aqui então, irmãos, a profecia do progresso e da glória do Senhor Deus na igreja. A igreja não era, irmãos, o local onde o povo se reunia. A igreja era o povo em si. A igreja é o povo de Deus. A esposa também em outro ponto chamado. E este é o povo que o Senhor esperava dele, um progresso, uma evolução para o bem e não para o mal. Sempre foi esse o trabalho de Deus, destruir as obras das trevas e fazer a luz clarear sobre o povo, para que pudesse agradar ao Senhor, pois Deus escolheu uma família na terra. Fala agora então, fazendo um convite para que o povo procure a salvação. Uma vez que Deus oferecendo ao povo não se interessava, agora então ele convida, procura para o povo entender a necessidade do salvamento, da salvação, do resgate deste mundo perverso e contaminado. Então, os que se lembravam de Deus, mas não viam mais caminho, estes sentiam sede, sentiam vontade de conhecer algo superior que era o Senhor. Então o convite chega para eles dizendo: vós todos os que tendes sede, vinde às águas. É claro, irmãos, que não se referia à água que mata a sede do corpo, mas da vida. Vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isto, irmãos, de forma profética, não falava de comprar, irmãos, como se compra em algum lugar onde há um comércio, a necessidade corporal desta vida terrena, simplesmente. Mas falava de procurar, buscar e adquirir bens de Deus para que a vida deles pudesse ser preservada perante o Senhor. E não precisava de dinheiro, porque se assim fosse, os ricos daquela época estariam todos salvos e os pobres condenados. Mas é que o Senhor não esperava dinheiro como condição e retorno do bem que fazia. Ele esperava era um coração aberto, preparado para receber os bens e as dádivas de Deus, que sempre ofereceu graciosamente a quem procurou, a quem buscou, a quem quis se achegar a Deus. Sem preço, vinho e leite. São duas comparações, irmãos, que para aquele tempo serviam como fonte de informação de bens na vida. O leite representava o alimento, a vida, e o vinho, as virtudes de Deus que vêm pelo Espírito de Deus, oferecido graciosamente. Ainda dizia: por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? De fato, irmãos, ele gastava os bens que tinham naquilo que aparentemente lhes convinha para o bem e a satisfação momentânea. E Deus dizia: busquem aquilo que não é momentâneo, mas é para um futuro, que era aquilo que Deus oferecia a ele, e dizia: vocês procurem me ouvir atentamente e comer aquilo que é bom,
E a vossa alma se deleite com a gordura, ou seja, com as virtudes de Deus através do alimento, que é o alimento da alma, que é a palavra de Deus. Já era oferecida a palavra de Deus, como disse, gratuitamente, mas o povo rejeitava. E ele dizia, então vocês inclinem os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma vai viver. Alma é vida, vida vai viver, ou seja, a vida terá condição de ser sempre viva e não acabá-la. Porque na medida que a pessoa se desvirtua de Deus, a sua vida perante Deus vai acabando. Que a vida do corpo vai terminar mesmo, mas era a vida perante Deus. Ou seja, o seu espírito vivificado pode morrer quando a pessoa não se alimenta daquilo que é divino. Então ele fala, vou fazer um concerto com vocês, um concerto perpétuo, dando as firmes beneficências de Davi, que eram as promessas de Deus de enviar da descendência de Davi o seu filho. E aqui, irmãos, cumpre-se então, já nos nossos dias, desde quando Jesus deu a vida na cruz, resgatando-nos e fazendo-nos participantes desta promessa tão santa, que agora vivos perante Deus, nós temos a condição de nos alimentarmos com aquilo que vem dos céus. Em razão, irmãos, disto, é porque nós vamos mantendo, então, a nossa vida perante o Senhor. E assim fazendo, irmãos, nós vamos ter condição de ter uma vida de paz, ainda que no sofrimento desta vida terrena, porque ninguém se pode ocultar dos sofrimentos deste mundo, que todo mundo está sujeito, tanto às intempéries. Irmãos, vejam quantas pessoas que hoje estão sofrendo. Nós temos neste mundo lugares onde houve ainda há poucos dias grandes terremotos, pessoas que perderam seus entes queridos, outros que ficaram mutilados, outros que não morreram, mas também não têm nem condição de viver mais, outros que choram a ausência de família inteira que desapareceram, e isto em várias partes do mundo, tempestades, tufões, furacões que vem acontecendo no mundo. Tudo isso são as aflições que estão sendo derramadas na terra, e ninguém está ausente disto, ninguém está livre disso. Quem está muito bem, também aparentemente tem a impressão de estarem bem, mas não há paz na terra, não há sossego na terra, não há alimento na terra que possa alimentar o espírito para estar vivificado diante de Deus. Somente a palavra de Deus. E naquele tempo o Senhor oferecia a palavra, mas o povo não tinha fome. Esperava que quem tivesse sede buscasse da água da vida, mas o povo estava satisfeito e não se lembrava de Deus. Mas graças a Deus que nesta manhã tem aqui um grupo de gente presencialmente e espalhado por este mundo, que estão também na expectativa de encontrar um pouco de água, um pouco de leite e um pouco também do vinho, que é a virtude de Deus. Quem está procurando o convite hoje é este: venha, leve convosco a água da vida, leve convosco o pão que vem do céu, que satisfaz, irmãos, o nosso ser, o nosso espírito, que nós precisamos deste alimento, porque quem poderá resistir o que se levanta na terra? Quem é que vai aguentar o que vem sucedendo neste mundo? Um desvirtuamento muito grande, onde muitos buscam
busco, procuro o Senhor tateando como um cego num lugar que não há referência, não tem noção de norte nem de sul, não sabe para onde caminhar. Mas vós que estáis ouvindo a palavra nesta manhã, o Senhor confirma, a vós foi manifesta a luz que é Jesus Cristo. Não falta a palavra, não falta o pão da vida, não falta o leite, bendito seja o Senhor, e sempre foi como referência de alimento. O apóstolo Paulo falava com os irmãos de Corinto, dizendo: com leite vos criei. Então, irmãos, o Senhor nos alimenta. Quem busca a palavra, quem ouve a palavra, quem procura a palavra, sempre encontrará uma resposta da boca de Deus. É possível que nesta manhã muita gente esteja por este mundo afora ouvindo isto e pensando consigo: será que Deus falaria comigo? Eu estou sozinho neste lugar, eu estou distante, ninguém sabe que eu existo, ninguém sabe quem eu sou, eu estou ouvindo aqui, mas será que Deus fala comigo? Quem está pensando assim, saiba que o mesmo Deus que está falando com um punhado de gente aqui presencialmente, fala com qualquer um onde a voz do Espírito de Deus chegar. Vinde, vós que estáis perto, e vós que estáis longe, vós que estáis reunidos, e o que está sozinho, o que está junto com a comunidade cristã, querendo conhecer a vontade de Deus, recebo nesta manhã o pão da vida, o leite, receba também a virtude de Deus para caminhar. Não se dobre diante do pecado, não coma outro alimento, não busque satisfazer a tua alma com as coisas que satisfazem a carne. A carne tem o seu alimento, a nossa alma tem a palavra. A carne tem a água que sai pela torneira, mas a nossa alma tem a palavra da vida, que é a água viva que desce do céu. Os irmãos, vejam, quando a gente tem sede, normalmente no dia de calor, e quando encontra uma água fresca, é uma grande satisfação. Mata a sede do corpo. Mas quantas vezes, irmãos, que no interior da pessoa há um calor infernal, não há sossego, não há paz, não há alegria, não há mais prazer, não encontra no seu olhar em todo o universo um ponto que lhe chame a atenção para uma satisfação no espírito. Não encontra mais. Procura, se encontra aqui, se encontra ali. Procura, se encontra em algum trabalho feito nos lugares mais profundos da terra, a ver se satisfaz o seu espírito. Não encontra. Busca de um, busca de outro, não acha. Eis aqui o convite nesta manhã: vinde, comprai sem dinheiro. Não gaste mais o teu sacrifício, não gaste mais o teu dinheiro, as tuas economias, atrás daquilo que parece que satisfaz o teu espírito, mas te engana, porque passa o tempo e você vê que está no mesmo lugar. A aflição continua, a tormenta continua, deita no teu leito, não dorme, a paz não aparece, medo do amanhã, medo da sombra, medo de tudo. Abre o teu portão desconfiado, anda na rua com medo. Por quê? Porque esses são os males desta peregrinação na vida daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas quem receber o efeito da palavra de Deus nesta manhã, proteção haverá na tua alma, no teu espírito e no teu corpo também. O Senhor nunca esperou de nós, irmãos, sacrifício. Jesus mesmo, então, faz menção: sacrifício e oferta não quiseste. Jesus não, a promessa de Jesus: sacrifício e oferta não quiseste.
Porque, irmãos, o Senhor não quer nosso sacrifício, quer a nossa obediência. E a obediência não custa, não faz mal, não prejudica. Que mal faz para nós sermos fiéis a Deus, buscar a santificação e agradar a Deus? Quantos que buscam neste mundo agradar as trevas? Quanto que procuram nos lugares mais ocultos e imundos deste mundo, perverso, agradar aquele que os inspira para a maldade, para a violência, para a agressão, para a separação dos casais, para desfazer o matrimônio que está em paz? Busca então, através das forças das trevas, destruir o que está bem, e as pessoas se vêem numa aflição e não encontram socorro. Aqui está o socorro de Deus nesta manhã. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até a profundeza do ser humano, até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Quem está aqui e a intenção não é boa, a palavra de Deus vai penetrar aí e vai desfazer a má intenção e vai te colocar uma boa intenção nesta manhã. Trabalho de Deus, irmãos, incessante. Nós perdemos a paciência por nada. Começamos um trabalho, um investimento, e assim que a coisa começa a dar errada, muitas vezes nós desistimos, nós mudamos de ideia, mudamos de intenção. Deus não mudou de intenção e nem de ideia. Com o povo de Israel, ele veio até que enviou Jesus Cristo. Quase 2000 anos se passam, não mudou a intenção, continua chamando, continua santificando quem quer, abençoando quem precisa, ajudando quem clama. Por que é que nós vamos gastar o nosso tempo? Não vamos dizer o dinheiro, mas gastar o nosso tempo em coisas que não edificam. Busquemos a Deus, lembremos-nos do Senhor, porque hoje Ele promete de estender o seu braço, como esteve com Davi, estará com todos nós também. Mas muitos, não olhando a bondade de Deus, dão mais atenção ao que o mundo oferece. Aceitam mais do que os olhos veem. Você agora está aí olhando e não está vendo nada. Mas se você pudesse compreender o teu espírito, que deve ser consagrado e santificado a Deus, ele olha, ele espera que de Deus venha alguma coisa. Mas fisicamente você olha para aquilo que os teus olhos contemplam. Haja comunhão aqui nesta hora. Porque se a igreja que estivesse em plena comunhão, a visão seria outra. Você não estaria contemplando o teto desta casa de oração. Você estaria agora em comunhão dizendo: Senhor, me consagra, me santifica. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso alimentar a minha vida espiritual. Dai para mim o pão, dai para mim o leite, e dai um pouco do vinho que alegra o coração, que são as virtudes de Deus. Virá tempo, irmãos, em que o povo, por causa da displicência, se afastará do Senhor, como muitos estão fazendo. Mas bem-aventurado quem sentir fome e sede de justiça, disse Jesus. Estes serão fartos. Aqui está hoje a palavra mostrando a fartura. Quem necessita de alimentar o seu espírito, a sua alma, receba as promessas da palavra de Deus nesta manhã. Vinde, comprai sem dinheiro. Quer dizer, não precisa se sacrificar para que a bênção te acompanhe. Apenas abrir o teu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua palavra. Sairemos daqui alimentados para enfrentar as atrocidades e as dificuldades deste mundo, e saímos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus seja louvado.
Vamos agradecer a Deus em oração.